Ganhei uma ida no spa de presente do meu namorado. Um dia relaxante ou um chifre misterioso? Eu comecei a namorar com esse querido no mesmo dia do meu aniversário. Gente, coincidência da vida. Ele me pediu em namoro no dia do meu aniversário. Olha, surprise! Quer namorar comigo? A cabeça aí. Estávamos fazendo 2 anos, né? Ou seja, seria o nosso mês, o nosso aniversário, sei lá. E o meu aniversário. E ele falou, amor, de noite eu vou te levar pra jantar, pra gente pegar um hotelzinho, fazer uma coisa diferenciada. Mas eu quero que você passe o dia relaxante no spa, que eu não sei o que, eu vou te dar de presente. E aí ele reservou, me deu um tiquezinho, dizendo que era reserva dele, não sei o que, tá. Gente, era um namoro fixo, tá? Era um namoro real, eu conhecia a família dele, ele conhecia a minha família, a gente já tava 2 anos juntos, ele falava em casal o tempo todo, que ele queria casar comigo o tempo todo. Eu aceitei, fiquei super feliz, eu nunca tinha ido num spa, era num local bem nobre, né? A gente morava numa cidade bem grande e tinha um bairro que era bem nobre, eu falei, gente, que chiqueza, investi uma grana alta. Só que ele tinha ali uma condiçãozinha e eu ainda tava naquela fase que eu tava estudando, aí tranquilo. O spa tinha sido marcado pra uma sexta-feira. Me arrumei linda e bela. Ia passar o dia no spa e de noite eu ia jantar com meu lovers. Fui linda e piponha pro spa. Cheguei lá, falei que eu tinha ganhado um vale presente e não sei o que e tudo mais. Ela pegou o cupom, a recepcionista, e falou, nossa, esse daqui é um vale diretamente da dona. Poxa, que bom. Eu vou preparar a sala, já a gente te chama. Parece que a filha da dona trabalhava lá. E aí, quem iria me atender? Ela falou, ó, inclusive quem vai te atender vai ser a filha da dona, ela trabalha aqui com a gente e tudo mais. Aí eu fiquei lá aguardando até que me chamaram pra sala, não sei o que, tirei a veste, botei um hobby, tomei café, conheci. A menina era uma menina muito bonita, a gente se cumprimentou e tal, rimos. Eu sentei, deitei assim, que você fica só com a cabecinha assim, e ela começou a fazer a massagem. Do nada, queridos, do nada. Curte, comenta uma parte 2 pra ajudar a blogueira. Nós começamos a conversar, tipo assim, sabe? Fofoqueira, 2 jovens tagarelas, sendo que, na verdade, a ideia do spa é você ficar em silêncio, né? Por azar do meu querido namorado, nós começamos a conversar. Ela, poxa, que maneiro, você tá gostando do spa, que não sei o quê. Quem te indicou? E eu falei, olha, hoje é meu aniversário e é o meu anosversário. Anosversário. Enfim, eu tô fazendo 2 anos com o meu querido Jurandir. E aí ele me deu esse vale de presente, falou que era pra eu relaxar aqui o dia inteiro e tal. E que depois ele me levaria pra jantar. Ela falou, caramba, que legal, nossa, presente da hora, que é muito bom, não sei o quê. E a gente continuou conversando e tal. Só que teve um momento que ela pediu pra eu poder trocar de position da maca, que era pra eu virar pra frente, né? Que ela ia continuar ali a fazer a massagem. Aí eu virei, né? Eu virei. Quando eu virei, eu reparei que ela estava com um plástico envolto assim no braço. Tinha alguma coisa escrito aqui. E aí eu fui rir e falei assim, caramba, tatuagem nova. A gente tava, tipo assim, bestes. Mais que amigas bestes, conversando mesmo. Mais que friends bestes, sei lá. Aí ela falou assim, eu tatuei o nome do meu namorado, não sei o que. A gente faz 1 ano. Semana passada eu acabei tatuando. Eu falei, sério? Ela, sério. Aí quando eu olhei, falei, posso ver? Não sei o que. Ela falou, claro. Tava escrito aqui, Jurandir. Gente, era o mesmo nome do meu namorado, do meu Jurandir. Só que aí, não existe só o meu Jurandir de Jurandir no mundo. Aí eu falei, coincidência? Não, você com certeza não tem nada a ver o toba com as calças. Aí eu ri assim, nervosa, brinquei, e falei, que coincidência! Olha que loucura! É o mesmo nome do meu namorado. Aí ela riu e falou, sério, a gente começou a conversar. E aí ela me botou na maca e continuou fazendo a massagem dela. Só que aí, do nada, ela ficou calada. Aí ela falou pra mim assim, bem assim, mais com uma voz séria. Você veio com vale presente do seu namorado, né? Eu falei, sim, do meu namorado. Aí ela pegou e falou, tá. Você aguarda só um momentinho? E saiu. Me deixou lá sem vestes e saiu. Ela foi na recepção e perguntou pra recepcionista cadê o meu vale, né? O meu vale dia no spa. A recepcionista entregou pra ela, ela voltou pra sala e ela falou, esse aqui foi o vale que o seu namorado te deu? Eu falei, sim. Ela falou, olha, esse vale aqui, só quem disponibiliza sou eu, porque é um vale que vem diretamente da minha mãe, que é a dona. E eu não dei esse vale pra ninguém. Eu raramente dou esse vale. A única pessoa que eu dei esse vale foi o meu namorado. E eu dei pra ele porque ele falou pra mim que ia dar pra mãe dele, ia presentear pra mãe dele. Aí eu já olhando pra cara dela assim, ó. Falei, não, isso tem que ser um engano. Ela falou, mas eu tô com o nome dele tatuado aqui, você disse que é o mesmo nome do seu namorado. E agora você tá com um vale que eu só disponibilizei pro meu namorado. Tem alguma coisa de errado? Eu já comecei a me tremer com vontade de, fazer número 2. O toba não passava nenhuma agulha. Ela falou, eu vou pegar uma foto do meu namorado e aí a gente compara. Gente, só que isso piora muito. Quando você comenta uma parte, você precisa dar uma blogueira. Ela levantou, foi até a bolsa dela,
Pegou o telefone dela, eu peguei o meu também. Ela falou, vamos mostrar junto, que a gente tava nervosa. A gente tá aqui conversando aqui, porque eu tô aqui contando pra vocês. Mas lá na hora o toba não passava nenhuma agulha. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te mostro, você me mostra. Eu falei, tá bom. Ela botou uma foto, eu botei uma foto nossa junto, ela também. A gente virou o telefone. Era a mesma pessoa. Gente, era a mesma pessoa. O Jurandir estava namorando 2 anos comigo e 1 ano com ela. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, pois é. Ela falou, quanto tempo ele tá com você? Eu falei, 2 anos. E com você? Ela, 1 ano. Eu falei, então você é amante. Você é amante, eu sou chifruda. Não que eu tivesse ali num cargo melhor que o dela, né? Ela sentou assim, ela falou, cara, eu não tô acreditando que além dele me trair, ele ainda deu pra você o vale do local onde eu Ele acreditou muito no potencial dele. Muito. E aí ela falou pra mim, então é por isso que ele tinha me perguntado ontem se eu ia trabalhar hoje. E eu falei que não, porque eu trabalho dia sim, dia não. Só que ontem, depois que ele me perguntou, a menina me mandou mensagem perguntando se nós podíamos trocar. E por isso que eu estou aqui, senão você sequer seria atendida por mim. Deus é com corno. Eu falo pra vocês que Deus é com chifrudo. Não adianta eles botarem chifres nas suas vossas namoradas achando que ela não vai descobrir. Ela vai, Deus ajuda. Sabe aquele empurrãozinho que falta? Deus ajuda. Nós começamos a conversar, contei pra ela que nós estávamos fazendo 2 anos, que nós íamos jantar, não sei o que e tal, quando tava acreditando, choramos. E ela falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora pra minha casa, nós vamos nós duas nos arrumarmos e vamos indo pro encontro junto com você. Aí eu topei. E ela falou, naturalmente não fala nada com ele, eu também não vou falar nada e nós vamos juntos pro encontro. Gente, fui pra casa dela, a garota tinha cash money. Nos arrumamos lindas e belas, chegou o horário, meu namorado falou, eu vou te buscar. Eu falei, eu te encontro lá, me manda o endereço. Ele, não, me encontra lá. Ele me mandou o endereço e eu fui. Quando nós chegamos, ele já estava lá, né, com rosa, presente. Isso é que ele era dedicado, né? Ele era muito dedicado às namoradas dele. A gente entrou, ela olhou e falou assim, meu Deus, ele fez o mesmo por mim no meu aniversário. Nós entramos, sentamos as duas, ele ficou igual o Gasparzinho, a alma dele foi-se embora. E ele começou a gaguejar. O que tá acontecendo? Que não tô entendendo. Sabe, ele não sabia o que fazer. Se ele fingia que não me conheceu, se ele fingia que não conhecia ela, ele ficou perdido. Nós ficamos caladas, né? E ele, tipo assim, sem saber o que falar. Nós só falamos assim, estamos esperando uma explicação. Ele falou, olha, quando ele se acalmou, bebeu um gole de água, então não tem o que explicar. Eu namoro as duas, não consigo escolher entre as duas, e é isso. Fomos pra cima dele. Demos uma peia dele ali no meio do bar, o restaurante, será que era aquilo? Todo mundo olhando, foi aquele escândalo, aí o dono veio pra tentar separar, né, o segurança falando que se a gente não saísse, ia chamar a polícia. Nós saímos, né, deixamos ele lá plantado na calçada, fomos embora. Atualmente nós somos amigas, né, eu terminei com ele, ela também terminou, ele quis as duas, ficou sem nenhum. Vocês acreditam que a minha namorada escondeu o cara que ela tava me traindo dentro do caixão e falou que ele era um defunto que ela tava arrumando? E sabe qual é o pior? É que eu vi. Mas eu deixei acontecer porque eu queria saber qual desculpa ela ia inventar. Porque não tinha saída. De onde eu vim, na sala que ela tava, não tinha como eles saírem dali sem ser por mim. A minha namorada, ela trabalhava na funerária da família dela. Só que eu nunca me envolvi muito porque eu tinha muito medo. Então eu não tinha nem ideia do que ela fazia, como que era. Eu sei que ela trabalhava lá e eu sempre buscava ela depois do expediente. Só que assim, do lado de fora, eu mal entrava. Era raras vezes que eu entrava lá. Eu já namorava com ela já tinha um tempo, né? E aí, do nada, ela começou a se afastar de mim. E toda vez que eu perguntava pra ela o que estava acontecendo, ela me inventava uma desculpa. Porque a gente tá muito afastado, porque você não faz nada por mim, você não me surpreende, que você acha que porque a gente namora você não tem que fazer mais nada por mim. Ela começou a falar esse tipo de coisa e o nosso relacionamento começou a ficar mais pra lá do que pra cá. E aí, um belo dia, no fim do expediente dela, Deus tocou no meu coração e eu mandei mensagem pra ela. Ela tava se aproximando, né, do fim do expediente, era uma sexta-feira, e eu falei, amor, eu vou aí buscar você. Geralmente a gente ficava junto sábado e domingo, e aí ela falou que não precisava, que ela tava cansada e que ela ia pra casa dela. Só que eu queria buscar ela pra levar ela pra jantar, alguma coisinha assim. Obviamente a gente ia passar na casa dela pra ela tomar um banhozinho e tirar, né? Enfim, aquelas coisas de defunto. Só que ela fez pouco caso e disse que não. Eu entendi o quê? Como um tubinhas doce. Como assim? Quero que você venha, quero que você faça uma surpresa, coisas do tipo. Aí eu fiz o quê? O belo jumento. Passei numa floricultura, comprei um buquezinho que é uma fortuna. Já viu o preço de um buquê de rosa? Pois é, uma fortuna pra descobrir que é chifrudo. Fui eu, lindo e belo, na funerária. Cheguei na porta e gritei, amor, tô entrando. E aí eu fui entrando. Quando eu cheguei lá, tava tudo aberto, só que não tinha ninguém na porta. Aí eu entrei, né, fui caladinho, pé com pé, já sabia onde ela trabalhava. E quando eu entrei pela salinha, que a porta tava só encostada, o que eu vi? Quando eu fui chegando próximo da salinha, eu comecei a escutar aquele barulhinho, parecia cavalo, sabe, bebendo água. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui, né?
Fui chegando devagarzinho, aí tu imagina a cena, eu chegando na porta da salinha da funerária que preparam os defuntos, com um buquê na mão, e a minha namorada dentro da sala, sentada na maca, aos beijos, com um querido que com certeza estava vivo, né, do lado de um caixão. Eu falei, gente, as pessoas não têm senso, né? Eu fiquei mais chocado com isso do que com o chifre em si. E aí, o que eu fiz? Eu falei, gente, o que será que ela vai fazer? Como que ela vai se livrar disso? Tu acha que eu dei o flagrante? Não, eu voltei. No mesmo pé que eu fui, eu voltei. Eu voltei, cheguei lá da porta e dei um gritão. Amor, tô chegando! E saí entrando e fui em direção à salinha. Na hora que eu tava indo, eu só escutei a porta batendo. A porta batendo, ela, amor, o que você tá fazendo aqui? Eu falei que não precisava me buscar. Eu, amor, vim fazer uma surpresa pra você, linda. Eu e a Frozen, né? Porque eu incorporei o Frozen, que eu sou masculino. Aí eu falei, você não tá falando que o nosso relacionamento tá tão frio? Eu vim aqui, sabe, fazer uma surpresa pro meu querubim, que eu te trouxe flores. Abre a porta, vamos conversar, eu não quero te perder, nosso relacionamento. Fui falando. Gente, a menina entrou no desespero falando que tava preparando um defunto, que não era pra eu entrar, que não sei o quê, porque tinha produtos tóxicos e isso e aquilo. Eu nem sabia se era ela que realmente fazia essa preparação. Eu não sabia como funcionava a dinâmica na funerária. Eu falei, amor, abre aqui. Abre, amor. Não, eu não vou sair daqui enquanto você não abrir. Eu vou ficar aqui te esperando e vou te levar pra casa, a gente vai sair. Comecei, amor. Aí não rolar ela ali. A menina começou a entrar no desespero e eu com a porta no ouvido escutando ela. Eles com o pezinho andando, não sei o quê. Aí eu escutei ela falando, entra. Gente... Passou mais ou menos uns 3 minutos, ela abre a porta, extremamente nervosa. Eu olhei pra um lado e pro outro. A salinha não tinha como sair dali, não tinha um banheiro dentro da salinha. Então, realmente, pra alguém sair, teria que passar por mim. E eu tava na porta, né? Eu entrei todo desconfiado, olhando. Tá tudo bem, amor? Ela, tá tudo bem, amor. Poxa, que legal, que surpresa. Ai, obrigada pela flor, mas vamos logo, que não sei o quê, tô com pressa. Eu falei, não, amor, calma. Quero conversar com você. E que lugar melhor pra conversar do que aqui, entre os que já partiram. Ela, ai, amor, mas sabe o que é? É que tem um defunto aí que eu tava preparando e é falta de respeito, né? A gente discutir relação. Que eu falei mesmo. E aí eu reparei que o caixão que tava aberto tava fechado. Antes, quando eu olhei pela salinha, tava aberto. Agora tava fechado. Aí ela começou a falar isso. Eu falei, amor, eu tenho certeza que seja quem tiver aqui não vai se importar, porque já foi, aqui é só o corpo. Ela, não, amor, que não sei o quê. Eu lá dei as flores pra ela. Fui em direção ao caixão, peguei de baixo assim pra cima e puf! Levantei que caiu o caixão com o cara que tava dentro. E aí o cara já deu um berro, né? Porque ele tomou um tombão. A minha namorada ficou pálida. Eu falei, é um milagre! Ele ressuscitou, amor, olha isso! Eu tava o puro suco do deboche. E aí ela, amor, eu posso explicar? Eu falei, não precisa explicar. Eu entrei aqui na caladinha e vi você bebendo água como se fosse um cavalo junto com ele. Eu só queria ver o que você ia fazer. Eu nunca pensei que você fosse esconder o cara dentro do caixão. Falei pra ela que não precisava de explicação, que o nosso relacionamento tinha acabado. Peguei minha dignidade e fui embora. Contei pra toda a família dela que ela tava levando o cara pra lá, escondendo no caixão e afins. Enfim, eu sei que a família dela mesmo demitiu ela da própria funerária que ela trabalhava. Eu escutei meu próprio pai falando sobre os legendários com o meu marido. Mas aí eu fiquei me perguntando, por que meu papito tá falando disso com o meu marido? E, gente, quando eu me escondi e parei pra poder escutar, vocês não têm noção do que eu descobri. Sendo que, assim, meu pai chamou ele de cantinho, sabe? Meu pai e a minha mãe eram dois extremos. A minha mãe extremamente religiosa e o meu pai extremamente gandaieiro. E aí era sempre aquela peleja. Meu pai traía, minha mãe perdoava. Meu pai traía, minha mãe perdoava. Conquistei a minha independência financeira e saí de casa. Conheci o meu marido, com quem eu sou casada há 15 anos. Sim, gente, 15 anos com aquele candanguinho de Jesus. E eu sempre tive na minha cabeça que eu não queria aquela vida que a minha mãe levava pra mim. Então eu sempre impus muito respeito, né? Sempre expliquei como eu queria as coisas. E o meu marido, ele era um ótimo marido, minha família toda gostava muito dele. E todas aquelas coisas, nosso relacionamento era muito bom. Essa semana surgiu aí esse papo de legendários, né? Que eram uns homens ruscos e duvidosos que subiam a montanhas, montanhas, lá pro Tobas do Judas, pra poder aprender como não trair a sua esposa, como ser um homem decente. Porque é muito difícil aprender sozinho, né? Ter caráter, não, bom senso. E aí, um belo dia, a minha mãe perguntou se eu tava sabendo disso, porque segundo ela, o meu pai tava comentando por alto lá em casa. E aí eu pensei, bom, meu pai seria um que precisaria ir pro legendário, né? Afinal de contas, ele vive botando chifre na minha mãe. Eu desconversei, falei que escutei por alto, que achava que isso era bobagem e deixei pra lá. Veio o fim de semana e a gente foi pra casa do meu pai e da minha mãe, porque ia ter um churrasquinho do aniversário de um tio meu e eles iam fazer lá na casa da minha mãe.
Me arrumei lindo e pimpões junto com meu marido e lá fomos nós pra poder ir pro churrasco, pro churras. Chegamos lá, tudo normal, foi ajudar minha mãe, festa rolando, os homens bebendo, as mulheres cozinhando, aquelas coisas todas. Até que a minha mãe foi colocar a mesa e eu tava na cozinha ajeitando umas coisas. Sendo que na pia da cozinha tem uma janela enorme que dá meio que de cantinho assim pra varanda onde estava rolando a festa. E aí eu vi o meu pai puxando meu marido de cantinho pra poder afastar da festa pra conversar com ele. Só que eu nunca vi aquilo. E eu não sei por que eu achei aquilo suspeito. Poderia ser coisa da minha cabeça? Poderia, mas não sei. Alguma coisa tocou no meu coração que eu fiquei, ué, por que eles estão cochichando? Eu pulei a janela e fui abaixadinha atrás do murinho que tinha pra eu poder escutar. Pulou-se a chifruda, não sei como que meu chifre não agarrou no parapeito assim da janela, mas pulei e fui andando correndinho, assim, eles não me viram, eles estavam de costa. Tinha uma muretinha que era bem perto deles, que eles estavam até meio que encostado. Eu fiquei ali esperando pra ver o que eles iam falar. Aí eu cheguei no meio da conversa, com meu marido falando, mas sogro, você acha que isso resolve? E aí o meu sogro foi e falou, cara, eu não sei, mas eu não aguento mais as confusões com a minha mulher, você sabe que eu traio ela pra caramba, e ela veio falar comigo sobre isso, meio que querendo que eu fosse por causa daquele primo lá rico que tá lá, você sabe como é que ela é, o nome da minha mãe era Nora. A Nora é da igreja, ela é muito fervorosa, não sei o quê, então ela tá querendo muito ir, só que ela quer que eu te convença a ir comigo. Só que assim, gente, por que meu marido teria que ir se quem trai meu pai? Não fazia sentido, uma coisa não tá ligando pra outra. Ou tava acontecendo alguma coisa que minha mãe tava sabendo, meu pai tava sabendo e eu não tava sabendo. Só que eis que eu ia descobrir, meus queridos. Porque me vira o Jurandir e fala assim, ah, sogro, mas eu não sei você, né? Mas eu, pelo menos, traio com consciência. Ele traía. Gente, na hora, a minha vontade era dar um murro naquela parede e ir pra cima deles. Ele falou, eu traio porque eu quero. Então, assim, não é algo que eu me arrependa, não é algo que eu faça sem querer. O problema é que aquele dia que a dona Nora pegou e a gente falou pra ela que era coisa do demônio, e ela acreditou, porque minha mãe era muito fervorosa, né? Ela criou essa ilusão de que a gente não quer, né, trair. Mas eu traio porque eu quero. E o senhor, ele, não, eu também traio porque eu quero. Também não acredito nisso não, que não sei o quê. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode falar pra ela que a gente vai, você inventa uma viagem pra minha filha, e aí a gente vai pescar, vai ficar com umas mulheres, vai pra uma festa e fala que foi pro tal do Legendários. E aí o meu marido falou, mas é pago, como é que a gente vai fazer isso? Não, mas aí a gente fala que a gente conseguiu um contato que deu pra gente de graça. E eu atrás escutando tudo. A minha mãe pegou o meu marido me traindo, e meu marido falou pra ela que era o demônio, que era a mesma coisa que meu pai falava. E a minha mãe, pra não acabar com o meu casamento, não me contou. Porque o meu marido falando que ia começar a orar todos os dias e que aquilo ia passar. E minha mãe acreditou e não falou nada comigo, gente. Eu tava sendo chifruda a dar com rodo. Eles combinando ali tudo que eles iam fazer. Eu só saí de trás da muretinha e fiz assim, ó. Gente, os dois ficaram pálidos. Eu falei, não adianta nem tentar disfarçar que eu escutei tudo. A primeira coisa que eu fiz foi dar um murro na cara do meu marido. Começou toda aquela confusão, os parentes começaram a vir pra ver, minha mãe desesperada, e eu comecei a falar com a minha mãe, como é que você não me contou que eu tava sendo corno, e ela falou que era o demônio e que ia melhorar, e eu falei, mãe, não ia, tá traindo porque quer, contei tudo pra todo mundo, virou aquela confusão, dei na cara do meu pai, dei na cara do meu marido, gente, eu dei na cara de todo mundo. No fim, eu me separei, e foi assim que eu descobri que eu ia ser corno, por causa dos Legendários. O melhor amigo do meu marido chegou lá em casa com a ex-noiva dele. E tanto eu quanto o meu marido ficamos totalmente surpresos. Até eu entender que só eu tava sobrando ali naquela história. Ah, mas como você descobriu que você tava sobrando ali na situação? Porque o melhor amigo dele fez questão de virar a minha cabeça, a minha casa, de cabeça pra baixo, gente. Foi dedo no toba e gritaria. Sabe aquele melhor amigo de infância? Então, o meu marido tinha um, gente, inseparável. Fazia tudo junto e tava sempre junto. E aquele grude era o marido do meu marido, sabe? Eu era super acostumada a ter ele ali dentro de casa. Quando eu me casei com meu marido, ele foi muito sincero comigo, né? Quando a gente começou a namorar, ele me contou que tinha tido uma pessoa na vida dele, qual ele foi muito apaixonado, que eles foram noivos e não sei o quê, pipipi, mas que não deu certo, então eles terminaram, e que ele tava seguindo a vida dele, mas que já tinha 1 ano que eles tinham terminado, que ele não sentia absolutamente nada por ela. E assim, eu comecei a namorar com ele, a gente namorou aí uns 5 anos e a gente se casou. E eu, de verdade, gente, acreditei na palavra dele, até porque, né, 1 ano, né, acabou. Só que isso aí é só pra dar uma contextualizada pra vocês entenderem no que eu tava me metendo. Basicamente, todo fim de semana a gente saía junto, né? Eu, meu marido, esse melhor amigo dele, a gente sempre fazia, tipo assim, tudo junto.
Só que aí, nesse fim de semana, foi diferente. A gente morava numa cidade pequena, então não tinha muita coisa pra poder fazer, sabe? E aí, o melhor amigo do meu marido mandou mensagem falando: vamos fazer uma coisinha mais caseira, que tal eu ir pra aí, a gente fazer um churrasquinho, não sei o quê, ver um filme, pipipi, popó. E aí, eu acabei topando. Falei com meu marido, né? Eu sabia que esse melhor amigo do meu marido tava meio na bad, que não sei o quê. E aí, a gente aceitou. Marcamos tudo direitinho, lindos, pimpões, felizes e contentes. Ele ia ir lá pra casa no domingo, então no sábado a gente já comprou tudo, de churrasco, não sei o quê. E aí chega o domingo. A campainha toca, eu já tava preparando tudo, acordei cedo, não sei o quê. E aí eu fui e atendi. Quando eu atendi, entra ele com uma mulher que eu não conhecia, não sabia quem era, até porque, gente, eu nunca procurei saber quem era a Zeir do meu cônjuge, né? Aí eu cumprimentei todo mundo, não sei o quê. Eles entraram. Quando eles entraram, o meu marido ficou pálido assim que ele viu a menina. Eu vi que na hora a pressão dele caiu, né? O Gasparzinho brotou, que ele ficou branco. Ele olhou, ele nem disfarçou, ele olhou pra cara do melhor amigo dele e falou assim: o que que ela tá fazendo aqui? E aí eu já olhei pra cara dela, porque aí e pra cara dele, porque aí eu entendi que eu tava ali sobrando, não sei o que. Eu falei: como assim? Ela? Você conhece? Quem que é? O que que foi? O que que houve? O que que tá acontecendo aqui? E aí ele falou: essa é a minha ex-noiva. Que eu falei pra você que eu me relacionei há anos, não sei o que. Gente, na hora eu fiquei chocada, eu fiquei assim, ó. Menina, que loucura. Só que aí o meu marido ficou entre mostrar que se incomodou e mostrar pra mim que tava incomodado, ou fingir que não se incomodou e não mostrar pra mim que tava incomodado. E foi a segunda opção que ele escolheu, obviamente. Então, o melhor amigo dele virou e falou assim: algum problema? Ele falou: não, só, caramba, eu fiquei surpreso. Mas entrem, fiquem à vontade. Só que eu fiquei surpresa, ele ficou surpreso. Porque eu fiquei pensando na minha cabeça, gente, por mais, né, que meu marido não quisesse demonstrar pra mim e tal, não sei o que. Pô, você pegar a ex-noiva do teu melhor amigo de infância que é assim com você, aquilo ali tava muito estranho. A menina calada, mas sim, bem sorridente, sabe? Sentaram ali no sofá, e aí ficou aquele clima, sabe? Eu falei: e aí, gente, ninguém vai acender churrasqueira? Ficou naquele clima, ninguém falava nada, meu marido encarando os dois, não sei o quê. E aí o meu marido, tentando disfarçar, começou a fazer perguntas. Vocês estão juntos há muito tempo? Por quê? Ele era amigo do meu melhor amigo, do meu marido, desde a época que eles estavam juntos. Ou seja, ele acompanhou o relacionamento dos dois, até porque eles eram melhores amigos, gente, de infância, né? Então, assim, ele começou a questionar: vocês estão juntos há muito tempo? Você não me falou nada, você me contou tudo, não que pra mim tenha algum problema, olhando pra mim assim, né? E aí ele falando: não, a gente começou a ficar recentemente, não sei o quê. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que ele tava na bad? Então, ele tinha uma namorada que ele era completamente apaixonado por ela. Gente, ele demonstrava, assim, um amor absurdo. E do nada, eles terminaram. E ele ficou na bad, chorou, contou que não sei o quê, que tava mal, pipipi, desabafado, pipipi, popopó. E aí, do nada, mais ou menos uma semana depois que ele tinha terminado, ele apareceu com a ex-noiva do meu marido dentro da nossa casa e a gente não tava entendendo nada. Ele foi respondendo assim as perguntas. Meu marido, você via que tava incomodado, o clima tenso, a menina calada, olhando fixamente pra cara do meu marido e eu olhando pra cara dos dois, olhando pra cara dos três, assim. Sabe quando você sente que você tá perdendo alguma coisa ali, que você não tá entendendo o que tá acontecendo? Eu percebia o deboche no olhar do melhor amigo do meu marido, sendo que eles eram carne e unha, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Até que do nada ele levantou, eles foram lá, acenderam a churrasqueira, eu e ela também fomos pra lá, eu fiquei super de boa, até porque passado é passado, eu era uma pessoa super madura. A gente comeu o churrasco, bebemos uma biritinha, mas tava todo mundo assim meio estranho, ninguém tava bebendo muito, eu tentando puxar assunto, todo mundo calado, que parecia um velório. Até que do nada começou a chover, e aí, tipo, a gente tava na área, né, todo mundo entrou, e o melhor amigo do meu marido falou assim: vamos assistir um filme. Ele falou: tá, vou ligar aqui o streamer, não sei o que. Meu marido falando, né? Super incomodado. Aí ele falou: não, pode deixar que eu vou botar o filme pra gente poder ver. E aí ele foi lá na televisão e colocou o filme pra gente poder ver. Quando o filme começou a rodar, eu entendi o porquê que ele estava ali com a ex-noiva do meu marido. Gente, eu quase caí pra trás. O meu marido, ele não me estranhou. Quando ele falou: deixa que eu trouxe aqui um filme no pendrive, não tem no streaming, quero te mostrar, não sei o quê. Meu marido acreditou e falou que tudo bem, beleza. Colocou lá no negócio da televisão, não sei o quê, e começou a passar um filme. Quando começou a passar, o meu marido já regalou o olho. Sabe quando aquele filme de conteúdo adulto que começa, tipo, numa casinha, sabe? Meio assim, como se estivesse tentando colocar a posição da câmera. Aquela coisa assim, bem assim... Como é que eu vou te explicar? Amador. Você tá... É nítido que é um conteúdo adulto, mas é aquela coisa mais amadora. Então, foi isso. Na hora, meu marido começou a ficar pálido, levantou e tentou tirar o que tava tentando começar. E aí o melhor amigo dele levantou e falou:
você vai ficar sentado aí e a gente vai ver o filme junto. E ele arregalou o olho e falou, cara, não faz isso, a gente conversa depois, como não sei o que. Ele falou, não, a gente vai ficar aqui juntinho vendo o filme. E aí começou a rolar o filme e eu entendi o que estava acontecendo. O meu marido estava na casinha com a ex do melhor amigo dele, que ele era completamente apaixonado. Lembra que eu falei pra você que eles tinham terminado? Então, parece que a menina terminou com ele do nada. Deu um chute no tubinhas dele, do nada, dizendo que estava apaixonada por outro homem. Quem que era o homem que ele estava apaixonado? O meu marido. E aí o melhor amigo dele descobriu como? Parece que ele pediu pra poder ir lá conversar com ela. Eles acabaram tendo um remember, né? Um flashback. E aí chegou uma mensagem do meu marido pra ela. Ele viu, porque ela tava dormindo, e descobriu, pegou as conversas e descobriu que ela estava traindo ele com o meu marido e que meu marido, obviamente, estava botando chifre na minha cabeça também. Eu chocada, olhando pra televisão, meu marido começou a levantar, tentando tirar o negócio, o pendrive, o DVD lá, que ele tinha colocado lá. Ele avançando, meu marido falando que não, que a gente ia assistir até o final, que não sei o que. E tava lá o vídeo furanfando, e eu fiquei em choque olhando pra televisão. A ex-noiva dele de perna cruzada, só olhando, ela já sabia de tudo. E aí o melhor amigo dele começou a falar que era olho por olho, dente por dente, que se ele estava traindo ele com a namorada dele, ele foi lá e pegou a ex dele e ainda contou pra mim que ele tava me chifrando. Uma coisa que eu não entendi direito é que não era pra ele ter tentado me pegar, já que eu era esposa do meu marido, mas aí depois também eu descobri, né? Porque na hora eu comecei a pensar isso, eu fiquei chocada assim, gente, eu fiquei sem reação. E aí eu descobri que o meu marido sempre falou com o melhor amigo que era apaixonado pela ex-noiva e que eu fui só, tipo, a segunda opção, o que deu pra ele poder ficar. Entendeu? Mas que ele era, o ponto fraco dele era a ex-noiva. E aí o melhor amigo dele bateu no ponto fraco, que era a ex-noiva, e não em mim. Ele foi lá, pegou a ex-noiva dele, contou tudo o que estava acontecendo, não só ficou com ela, como fez questão de levar ela lá em casa, e ela topou tudo porque achou que eu tinha que saber tudo o que estava acontecendo, tanto que ele era apaixonado por ela, como que ele estava me traindo. Gente, eu virei o Blade naquela casa. Eu comecei a quebrar tudo, eu comecei a quebrar aquele homem, virou aquela confusão, e separada aqui, separada ali, não sei o quê. No fim, eu botei todo mundo pra fora, porque a casa era minha. Tudo que era do Jurandir, eu botei fogo, sabe, joguei tudo fora, quebrei tudo, botei tudo fogo. Me separei, e foi assim que eu descobri que eu era corna. No dia 1º de abril, eu fui brincar com meu marido falando que eu tinha um amante. Aí ele foi brincar comigo também, mas ele não tinha um amante. Quem me dera. Eu conheci o meu marido porque ele era filho da amiga da minha mãe. Ele era filho da amiga da minha mãe. Então, assim, a gente estava sempre em contato. Ele era um menino muito tímido, mas ele era um menino muito bonito. Nós fomos crescendo, né? A minha mãe vivia grudada na mãe dele, elas eram bestes. E nós começamos a nos conhecermos melhor, nós começamos a dar uma bitoquinha. Ele sempre muito tímido, eu sempre muito pra frente, né? Eu sempre muito atrevida. Fui botando o menino ali no meu mau caminho, começamos a dar umas bitoquinhas e começamos a namorar. Foi uma felicidade. Minha mãe e a mãe dele ficaram realizadas com aquela coisa, aquela ilusão de, ai, meu filho namora sua filha. Uhul! Até aí, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Nós fomos crescendo, porque a gente realmente achou que não ia dar em nada, né? Mas a gente foi se apegando cada vez mais, assim, né? Ele saiu da cidade pra poder estudar, ele ficou 1 ano fora, mas eu continuava mantendo contato com ele, esperando por ele me fazendo juras de amor, que não sei o que e tal. Ele voltou. Quando ele voltou me pedindo em casamento. A gente não tinha nem namorado. Eu falei, calma, Jurandir, a gente nem namorou direito, que não sei o que, porque o nosso relacionamento era recente, logo ele teve que estudar. Então, assim, a gente ficou 1 ano sem se ver, namorando basicamente pela internet, porque assim que ele me pediu em namoro, ele teve que estudar fora. E aí ele falou que não, que eu era a mulher da vida dele, que ele tinha certeza que nós tínhamos que nos casar. Falei pra ele a gente esperar mais um pouco, né, pra gente poder se casar. Ele acabou topando, nós ficamos namorando mais aí uns 6 meses, e aí ele me pediu em casamento e eu aceitei. Nós ficamos noivos durante 2 anos, eu fiquei enrolando ele, ou seja, a gente já tinha 4 anos juntos. Um namorando, assim, né, mais ou menos assim pela internet, mais ou menos não, né, 6 meses namorando junto, e era 2 anos e meio que a gente ficou noivo. Preparou-se tudo, o pai dele e a mãe dele pagaram o casamento todo, a gente não fez uma coisa muito absurdamente cara, foi uma coisa mais íntima e nos casamos. E nós éramos, assim, felizes, tínhamos a nossa casinha, não tínhamos filhos ainda, era aquele casamento, assim, recente. E aí eu era muito brincalhona, né? E ele também, nós éramos bem pimpões. Chegou abril, né, dia 1º de abril, Dia Mundial da Mentira. Eu fui contar uma mentira, gente, puta, fazer uma brincadeira. Vou te comentar pra baixo depois da blogueira. Eu tinha acabado de chegar em casa, fui adiantar a janta e querido Jurandir também, né? Chegou logo depois de mim. E a gente conversando, rindo, brincando. A gente botou ali a janta. Eu lembrei que era 1º de abril. E aí a gente comendo. Eu virei pra ele e falei assim, eu preciso te contar uma coisa muito séria, serena, né? Pra poder enganar o bofe. Aí ele riu e falou, o que que foi e tal? Eu falei, olha, assim, eu tenho uma amante. Só que eu lembrei que era dia 1º de abril. O querido Jurandir não lembrou. Ele comendo, olhou pra minha cara assim
Tipo, ele ficou em choque e eu mantive minha postura, né? Eu ia primeiro alimentar, ligo o foguinho na fogueira, botar a lenha. E depois eu ia falar, abre 1º de abril, amor, tô brincando e tal, love. Você acha que eu ia fazer isso? Ele botou a colher dele no prato, respirou, ele fez isso aqui, ó. Que alívio. Aí eu falei, ele lembrou que é dia 1º de abril e tá de brinks com my face. Aí eu só olhando pra cara dele assim, como assim, Jurandir, que alívio? Ele, eu também preciso te contar uma coisa. Aí eu falei, Ele, eu sou gay. Eu falei, o quê? Ele falou, eu sou gay. Aí eu falei, cara, com certeza ele tá brincando. Aí eu comecei a rir, né? Porque, tipo assim, eu notava que ele era meio diferente, sabe? Ele era mais delicado, né? Ele tinha um jeitinho mais assim. Só que eu não era uma pessoa que julgava as pessoas dessa forma. Aí eu ri e falei assim, kkk, engraçadinho. Eu falei, tô brincando, amor, 1º de abril, que não sei o quê. Só que aí quando eu falei que era 1º de abril, que eu não tinha um amante, ele arregaçou os olhos e ficou com 2 bolas enormes olhando pra minha cara assim, ó. Aí ele riu, todo sem graça, tipo... Não era a risada dele, que eu conhecia a risada dele. Aí ele virou e falou assim... é dia 1º de abril mesmo, amor, tô brincando também. Só que quando ele fez isso, aquilo me assustou. Porque ele realmente ficou com uma cara assim, ele ficou pálido, como se a alma dele estivesse fazendo login, sabe? Aí eu olhei pra cara dele assim e falei, tá tudo bem? Ele tá. Aí ele começou a comer, igual um desesperado, sendo que ele comia muito calmo. Começou a comer. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa de errado, só que não é possível. Eu falei, eu vou ter que começar a investigar. Eu não queria acreditar, mas eu achei suspeita a reação dele, porque eu conheci ele há anos. Só que parece que o 1º de abril dele não acabou no eu sou gay. Tinha mais coisa. Só que ele não me contou. E aí, quando eu fui investigar pra poder descobrir se o que ele tinha falado no 1º de abril era só uma brincadeira, eu descobri foi várias outras coisas. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha e falei, eu vou dar uma investigada. Peguei o telefone dele, meus amigos, o que eu achei lá vai deixar vocês com o toba caindo. Os comentários partilhas pra ajudar a blogueira. Eu esperei ele dormir, ele ficou estranho a noite toda, tipo assim, mal falou comigo. E eu só olhando assim, com meus olhos chega a tremer. Eu falei, gente, se ele não tivesse reagido da forma que ele reagiu, eu jamais suspeitaria. Mas realmente ele ficou muito esquisito, ele começou a comer comida muito rápido, não sei o que, começou a mudar de assunto e eu olhando assim, meio suspeita, sabe? Aí ele foi dormir, né? Ele tinha um sono assim, que não era nem tão leve, nem tão pesado, mas eu consegui entrar assim no sapatinho, no quarto, peguei o telefone dele e saí. Eu tinha o telefone dele, a senha, as coisas das redes sociais dele, só que eu conhecia ele há tanto tempo, eu confiava tanto nele, que eu não via necessidade de mexer nas coisas dele. Só caí nesse dia eu vi uma grande necessidade pela reação de Jurandir. Tranquilo, peguei o telefone dele, comecei a procurar, e eu não achei nada. Só que aí, mulher, ela é esperta. E Deus é com corno. Então a mulher que se preze, ela procura sobre dicas de traição. O que eu fiz? Eu fui no 99 dele. Pra eu poder analisar as corridas dele. Porque o meu Jurandir, ele trabalhava numa empresa onde ele fazia muitas viagens. Porque ele trabalhava, tipo assim, a empresa quer abrir uma filial em tal local. Aí ele ia lá. Isso aqui é em tal local. Ele ia lá. Ele vivia viajando. Isso era comum no trabalho dele. Eu sabia que esse era o trabalho dele. Aí quando eu vi que tinha corridas dele pra um determinado endereço que era muito frequente. Ele sempre ia pra essa cidade. Era tipo assim, 3 cidades depois da minha. Todas as vezes que ele saía de casa pra poder ir viajar, eu via que primeiro ele passava nesse local e depois desse local ele ia pro aeroporto. Aí eu fiquei olhando aquilo, era tipo assim, só pra vocês terem uma noção, era 8 horas da noite e Jurandir já tinha ido dormir de tão agoniado que ele estava. Peguei a minha chave da minha casa, né, botei uma roupinha, pedi um Uber pra esse mesmo endereço, 99, sei lá, e fui. Quando eu cheguei lá, era uma casa, né, era bem o número da casa, tava lá. Eu toquei a campainha. Eu já estava com o toba na mão. Gente, eu só fui pra ter certeza, eu já sabia que eu ia encontrar. Não sabia que eu ia encontrar. Abriu-se a porta, era um homem. Aí eu já olhei pra ele e falei assim, boa noite. Ele falou, boa noite, bem, posso te ajudar? Né, a gente se conhece? Quem te deu meu endereço? O homem começou a fazer um monte de pergunta, né? Porque, pô, eu tava ali, era 8 e pouca da noite. Eu na casa dele. Ele não morava numa cidade longe da minha não, tá, gente? Não morava, não. Eu fui, peguei o meu telefone, peguei a foto do Jurandir e perguntei, você conhece esse homem aqui? Ele falou, conheço. Você conhece? Eu falei, conheço. Ele falou, ele é meu namorado. Eu falei, ele é meu marido. Ele falou, o quê? Arregalou os olhos, você tá brincando, não sei o quê. Eu passei a foto, uma foto nossa nos beijando. Não satisfeito, eu peguei a foto do nosso casamento, mostrei pra ele na porta, tá? Na porta, os dois em choque. Ele falou, entra, vamos conversar, não sei o quê. Eu entrei. E aí eu fiquei sabendo que ele conheceu o meu querido Jurandir quando ele... Lembra que ele foi estudar fora? Que a gente ficou anos sem se falar, que não sei o quê. Então,
Não sei se fala, não, 1 ano namorando na internet. Então, ele conheceu esse cara lá, trouxe ele pro Brasil, porque ele falava meio diferente. Só que ele falava pra ele que tinha uma mãe doente, que tinha que morar com a mãe, e que a mãe não sabia que ele era gay, e que a mãe estava pra falecer, e que ele não podia dar essa notícia pra mãe, porque senão a mãe ia de arrasta. Ele morava com a mãe porque ele precisava cuidar da mãe, mas que ele sempre ia visitar ele, e eles sempre faziam viagem juntas, que era a viagem do trabalho que ele tinha que fazer do trabalho dele. E aí eu falei pra ele que era casado com ele, que a mãe dele tava ótima, e que aí expliquei como que eu suspeitei da brincadeira de 1º de abril. Perguntei pra ele se ele queria resolver comigo, né? Ele falou que queria. Nós entramos no carro e fomos pra minha casa. Pedimos um Uber e fomos pra minha casa. Quando nós chegamos lá, ficamos os dois, assim, no pé da cama, olhando fixamente pra Jurandir. Eu taquei-lhe um copinho de água na cara dele e ele acordou. Quando ele acordou, tava eu e o namorado dele. Gente, o homem voltou pouco e saiu correndo, gritando. Ele rodou a cama, assim, subiu, o que tá acontecendo e tal. Aí a gente olhou pra cara dele. Não, acho que é você que tem que explicar. O homem desatou a chorar, só que ele cagou e andou pra mim. Ele começou a pedir perdão pro namorado dele, falando que amava ele, mas que não sabia como contar pra mim, que eu era muito amiga dele, que eu era amiga da filha, da mãe dele, que ele mentiu, que não sei o quê, mas que ele era gay, que a família dele não ia aceitar, e não sei o quê, e virou aquele rolo. Ele cagou pra mim, ele cagou se eu tinha sido corno, se eu casei com ele, se eu gostava, ele cagou. No fim, o namorado dele foi embora, terminou com ele. Ele cagou e andou pra mim. Tentou me explicar, assim, de uma forma mais, assim, rápida. Eu taquei ele pra fora, peguei todas as coisas dele, taquei pra fora. Contei pra família dele porque que a gente tava se separando, que ele era gay e tudo mais. O namorado dele me deu as provas. E foi assim, gente, por causa de uma brincadeira que eu descobri que eu era corna. Flex ainda. Eu dei um perfume de presente de aniversário pra minha irmã e o pior aconteceu. E o pior disso tudo é que eu acabei aceitando a situação. Era aniversário da minha irmã tava com 17 anos e ela ia fazer 18. E ela era muito humilde, sabe? Eu tinha me casado, já tinha saído de casa, eu tinha uma vida um pouco melhor que ela, porque o meu marido tinha uma condição assim melhor do que os meus pais. Então eu tava sempre ajudando na criação dela, eu sempre ajudava em tudo que eu podia. O meu marido, ele nunca reclamou. E aí no aniversário dela, ela me pediu um perfume. Era um perfume extremamente caro, mas era um perfume que todas as amigas dela estavam usando, era importado, não sei o que, tipo, o perfume era tipo 1.000 e pouco. E como era aniversário dela de 18 anos, ela não teria condições, eu conversei com meu marido, falei que ela tinha me pedido um perfume, perguntei se tinha problema, e ele falou que não, a gente comprou o perfume, parcelei e tal. Ela tinha feito uma festinha, né, de aniversário, nos convidou a família, convidou umas 3, 4 amigas. Estávamos lá de boas e tal, não sei o que, canta parabéns, faz isso, presente aquilo. E aí eu dei o presente pra ela. Quando eu dei o presente pra ela, que ela passou, gente, o perfume era cheirosíssimo, era maravilhoso, valia a pena o dinheiro e ele exalava, sabe? Ficou impecável, né? Ela ficou toda feliz, mostrando pra todo mundo, gente, olha meu perfume, não sei o que, abraçava uma, abraçava outra, todo mundo sentindo o cheiro, não sei o que. Aí ela viu eu e meu marido assim em pé, a gente tava super feliz pela felicidade dela, ela veio abraçar a gente. Muito obrigada, gente, eu amei, não sei o que. Só que eu reparei que na hora que ela abraçou a gente, o meu marido, ele ficou muito estranho, sabe? E aí ele ficou olhando pra cara dela assim, eu, amor, tá tudo bem. Ele fechou a cara na hora, ficou sério. Ele, não, tá tudo bem e tal. Esse perfume é muito bom, não sei o que e tal. Tranquilo. A gente foi pra casa, nos despedimos dos meus pais, a festa acabou e tudo ótimo. Quando você pensa que não, de madrugada, a minha irmã me liga chorando, dizendo que era pra eu ir pra casa dela agora, que nós precisávamos conversar. E eu falando pra ela, Carolina, são 2 horas da manhã. Ela, irmã, só vem. Não fala com ninguém, não fala pro seu marido, não fala com a mãe, não fala com o pai. Só vem aqui pra casa agora, que eu preciso urgentemente falar com você. É assunto sério. Eu fiquei desesperada, ela nunca tinha feito isso e fui. Gente, quando eu cheguei lá, eu te comento pra parte 2 pra ajudar a blogueira. Quando eu cheguei lá, a minha irmã estava na sala, chorando assim baixinho, mas ela tava em prantos, sabe? A lágrima escorria, que descia, e ela chorando, chorando, chorando. E eu cheguei, né, abracei ela, perguntei, irmã, o que foi? O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Você tá passando mal? Aconteceu alguma coisa? Ela se tremia toda, ela pegou o telefone dela que tava do lado e me mandou, e me entregou. Quando eu fui olhar o telefone, era o número do meu marido, né? Ela não tinha salvo, mas ele tinha mandado mensagem pra ela. Provavelmente ele pegou no meu telefone quando eu estava dormindo, porque ele não tinha o número dela. Ou até mesmo no grupo de família, né? Porque a gente tinha um grupo de família. E aí, eu fui vendo, no início, eles não tinham conversa, né? Ele chamou ela, assim que ele chegou em casa, ele começou a mandar diversos áudios pra ela, falando um monte de palhaçada. Ele começou a falar que queria ficar com ela, que queria ela, que aquele perfume tinha deixado ele louco, que ela era muito cheirosa, que não sei o quê, que ele tava doido com ela, que ele já tava reparando que ela tava crescendo, mas que aquele perfume deixou ele maluco, que ele tava muito feliz de ter dado aquele perfume, que tinha sido ele que pagou, que tinha que pago, né? Que ele tinha que ficar ela tinha que ficar feliz, que ela tinha que agradecer, e que ela tinha que se deitar com ele, que não sei o quê. E ele começou a mandar fotos íntimas pra ela,
dela. Primeiro ele mandou foto de cuequinha, depois ele mandou foto sem roupa, depois ele mandou foto da varinha de Hogwarts dele, depois ele mandou foto tocando a varinha de Hogwarts dele. A minha irmã começou a chorar, e ela falava, irmã, eu não fiz nada, eu juro pra você que eu não fiz nada, o que tá acontecendo? Eu realmente tenho que agradecer ele dessa forma, eu nunca desrespeitei seu marido e tal. Gente, eu não acreditei, eu fiquei em choque. E eu falei, vamos agora comigo lá em casa que a gente vai resolver isso. Ela falou que não queria ir, eu falei, a gente tem que ir porque a gente tem que resolver. Acabou que no fim, ela foi comigo, eu entrei em casa, meu marido estava dormindo, né, ele já tinha ido dormir, eu falei, acorda, ela não respondeu ele nas mensagens. Ele acordou assim, meio assustado, só que, gente, quando ele viu a minha irmã, ele meio que parecia estar hipnotizado, sabe? Ele ficou olhando pra ela assim, ele, nossa, você veio até aqui. Ele cagou e andou se eu estava ali. Eu sabia que você ia aceitar, eu sabia que você ia querer me agradecer, eu fiquei louca, esse perfume ficou muito bem com você tá tão cheirosa, que não sei o que. Eu não sei o que aconteceu. Ele endoidou, ele simplesmente endoidou com o perfume da minha irmã. Ele ficou louco atrás dela. Eu falei, você tá de sacanagem, isso é um absurdo, olha o que você tá fazendo, ela tem 17 anos, você tem idade pra ser pai dela, eu sou sua esposa, respeita a minha família. Só que, gente, ele ficou tão alucinado com isso, ele ficou tão hipnotizado, que ele começou a gritar comigo, coisa que ele nunca tinha feito, meu casamento era ótimo, falando, eu não quero saber de você, tô falando mesmo, eu quero a sua irmã, tô falando na cara dela, não sei o que, eu quero sentir ela, eu quero esse perfume, eu quero sentir o perfume dela, não sei o que. E eu comecei a ficar desesperada com a atitude dele, porque eu achei que ele ia negar, eu achei que ele ia pedir desculpa, eu achei que ele ia dizer que, nossa, errei e tal. Não! Ele simplesmente começou a querer ir em direção da minha irmã, e eu tentando segurar ele, falando, o que tá acontecendo e tal, e ele falando, eu preciso dela, que não sei o quê, e falou na minha cara, que não queria mais ficar comigo, que queria ficar com ela. A minha irmã começou a chorar, falou que nunca queria nada com ele, que ele era maluco e tal, e eu mandei minha irmã pra casa. Eu, gente, tinha uma dependência emocional muito grande nele. Eu tenho uma dependência emocional muito grande nele. E eu falei pra ele, olha, se for o perfume, porque ele falava muito do perfume, aquele perfume me deixou louco, é culpa sua que deu aquele perfume pra ela tá muito cheirosa, eu preciso dela, agora eu quero ela, que eu tenho interesse. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou comprar o perfume amanhã pra mim e vou passar o perfume. Ele ficou uns 2 minutos, assim, olhando pra minha cara e falou que não seria a mesma coisa. Eu falei, eu sou muito parecida com ela, a gente era muito parecida, eu vou passar o perfume, é a mesma coisa. Você só tá encantado com o perfume. Só que tristeza pra mim falar uma coisa dessa, né? Mas ele era meu marido e eu amava ele. No dia seguinte eu fui no shopping, comprei o mesmo perfume e passei. E de noite a gente foi se deitar, só que ele brigou comigo, falou que não era a mesma coisa. Ele pegou as coisas dele e saiu de casa. Ele tentou ir atrás da minha irmã diversas vezes. A minha irmã não quis. Quando se passou mais ou menos 3 meses que ele tava atrás da minha irmã e que ele viu que ela não ia querer nada com ele, ele quis voltar pra mim. E eu aceitei. Eu aceitei, perdoei ele, né? A minha relação com a minha família mudou muito, porque minha família toda ficou sabendo disso. E quando eu perdoei, eles não gostaram muito, minha irmã muito menos. Então, eles se afastaram bastante de mim. Mas eu preferi salvar meu casamento. E eu que fui pra um date na casa do boy, e chegando lá, ele trancou toda a casa e não queria me deixar sair. Eu nunca imaginei que eu passaria por uma situação dessa, ainda mais com essa pessoa. Vou falar pra vocês, foi muito assustador. Eu vou resumir a história do início pra ficar mais fácil de entender. No meu último ano de escola, entrou um menino novo na minha sala e ele era muito tímido. E por conta disso, ele não conversava com ninguém, ele não dava abertura assim pra ninguém. Só que eu sempre ficava tentando puxar assunto com ele pra ver se ele conversava, pra ver se ele se enturmava. E aos poucos ele foi se soltando comigo e nós fizemos uma amizade muito verdadeira. Nós terminamos a escola juntos, nós iniciamos a vida adulto juntos. Na época eu consegui trabalho e dias depois ele também já conseguiu. Eu sempre fiquei muito feliz pelas conquistas dele e vice-versa. E assim, nós sempre fomos muito grudados, até que eu comecei a namorar. E o meu namorado, ele super entendia a nossa amizade, ele respeitava. Até que meses depois, esse meu amigo também começou a namorar. E assim, eu namorei por 2 anos, só que não deu certo. E eu terminei. E poucos meses depois que eu terminei o meu namoro, esse meu amigo também terminou o namoro dele. E nesse tempo, nós ficamos com outras pessoas. Eu ajudava ele me ajudava. Até que um certo dia, nós fomos para um show numa outra cidade. E depois desse show, a gente pegou um hotel pra gente dormir. E nesse dia do hotel, nós ficamos. Eu não sei como começou, não sei que momento que eu tive interesse nele e vice-versa. Eu só sei que a hora que eu vi, a gente já estava se beijando. Ok, depois desse dia, nós assumimos que existia sim um sentimento diferente entre nós. E ali nós resolvemos tentar algo. Nós começamos a ficar mesmo sem compromisso para ver se realmente era isso mesmo que a gente queria. Eu ainda tinha muito medo de atrapalhar a nossa amizade, ele também falava que tinha. Beleza, um certo dia ele fez uma janta na casa dele. Ele me chamou pra jantar e eu fui. Quando eu cheguei lá na casa dele, ele ainda estava terminando de fazer a janta, então eu sentei ali e fiquei com ele ali. Até que eu fui ao banheiro e deixei o meu celular em cima da mesa. E quando eu voltei pra cozinha, esse homem estava completamente perturbado. Muito nervoso, ele perguntava pra mim o porquê que eu tinha feito aquilo com ele. E eu sem entender nada. Nisso eu perguntei do que ele estava falando e, gente, ele estava tão nervoso, ele estava tão vermelho, que parecia que ele ia explodir. Nos olhos dele dava para ver o puro ódio. E foi então que ele mandou eu olhar o meu celular. Quando eu peguei meu celular, tinha uma notificação na tela do meu ex pedindo para conversar comigo.
Só isso. E detalhe, eu nem tinha mais contato com esse meu ex, eu não conversava com ele. Essa mensagem que ele mandou era porque ele estava tentando realmente falar comigo. Só que o meu amigo achou que eu estava de papo escondido com meu ex. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, o meu amigo ele achou que eu ainda estava de papo escondido com meu ex. Eu sei que ele ficou descontrolado, ele começou a gritar que eu era uma idiota, só por pensar em voltar com meu ex. E eu ali, assustada, tentando explicar pra ele que não tinha nada a ver, eu não tinha contato, eu não conversava com meu ex. E detalhe, o meu relacionamento com esse meu ex não terminou por traição ou algo assim, ou falta de respeito, terminou por questão de distância. Então eu não entendi o porquê que ele tava tão nervoso assim. E eu tentava explicar, só que não adiantava. Foi então que eu peguei minhas coisas pra ir embora. E quando eu tentei abrir a porta da sala, estava trancada. Fui até a cozinha, a porta da cozinha também estava trancada. E detalhe, não estavam com as chaves. Foi então que eu olhei para as janelas. E, gente, quando eu olhei, estavam todas com cadeados. As janelas dos quartos tinham grades, então impossível eu também tentar sair por ali. Foi então que eu comecei a ficar com muito medo, porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Eu comecei a pedir, por favor, eu implorava pra ele me deixar embora. Eu falava, por favor, me deixa embora, me deixa sair daqui. E ele gritava que não, você não vai sair daqui, você não tem o direito de me enganar desse jeito, porque eu nunca te enganei, nunca menti pra você. E enquanto ele gritava, eu pedia, por favor, para ele se acalmar, só que não adiantava, porque quanto mais eu pedia pra ele ter calma, mais ele ficava perturbado e agressivo. E não bastando isso, ele pegou meu celular de mim e ali foram mais de 8 horas trancadas ali com ele. Até que finalmente ele saiu de perto de mim e deixou o celular dele perto de mim. Corri, peguei o celular, liguei pra minha mãe rapidinho, já falei pra ela onde eu tava, tudo que tava acontecendo. Minha mãe ligou pra polícia e eles foram até a casa dele pra me buscar. Quando ele viu que eu tinha conseguido falar com alguém, o que ele fez? Ele veio pra cima de mim e ele começou a apertar os meus braços. E ele apertava meu braço tão forte e ele falava assim, pô, eu te amo tanto, por que você não me ama desse jeito? Enquanto ele me apertava e falava essas coisas, ele chorava. Até que finalmente a polícia chegou. E quando a polícia chegou, sabe o que ele fez? Ele destrancou tudo, ele parou de chorar e o semblante dele voltou ao normal, como se nada ali tivesse acontecido. E ainda olhou pra mim e disse assim, a casa estava aberta esse tempo todo, não precisava você fazer esse drama, nem chamar a polícia, é só você ir embora. Acabou que a polícia chegou, minha mãe chegou e eu fui embora. E ele não aconteceu nada com ele, porque quando eles chegaram, ele já tinha me liberado. Mas é claro que quando eu saí de lá, eu fui direto pra delegacia, eu fiz o boletim. E de lá pra cá, eu não ando mais sozinha. Eu morro de medo de andar sozinha. Já encontrei com ele na rua algumas vezes, só que dessas vezes que ele me encontrou, ele fingia que ele não me via, graças a Deus. Não, ele nunca tinha mostrado esse lado dele, por isso que eu não esperava nunca que uma coisa dessa fosse acontecer. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que meu marido me contou que ele engravidou outra mulher. Eu sou casada há 16 anos e juntos nós temos uma filha de 4 anos. E assim, sobre o meu casamento, eu posso dizer que sempre foi um casamento tranquilo. Só que teve uma época em que ele começou a trabalhar demais, os horários dele eram muito puxados, então por conta disso, acabou que a gente não se via muito. E eu acredito que isso tenha afetado muito o nosso casamento. Porém, questão de respeito, educação, assim, tratar bem, um outro sempre teve, isso nunca acabou entre nós. Ok, um certo dia, meu marido chegou do trabalho, e assim que ele chegou do trabalho, eu estava preparando a janta, ele chegou e sentou à mesa. Assim que ele sentou, ele pediu para que eu sentasse também, porque ele precisava conversar muito sério comigo. E assim que eu me sentei ao lado dele, com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para mim e disse assim, eu errei com você, eu não honrei a minha palavra em ser fiel, e eu acabei me envolvendo com uma outra pessoa, e além de me envolver com essa pessoa, eu acabei engravidando essa pessoa. Ele falou também que ele não podia fugir da responsabilidade dele, afinal era filho dele e que a criança não tinha culpa nenhuma dos erros dele. Nisso ele pediu perdão, ele disse que o amor dele por mim era sim muito verdadeiro, só que assim como todos os erros, tudo tem consequência e ele sabia que teria consequências. Nisso ele levantou e foi arrumar as coisas dele para ir embora. E enquanto ele arrumava as roupas dele, eu fiquei ali sentada durante um tempo tentando assimilar tudo aquilo, porque foi muita informação ao mesmo tempo. E a sensação que eu tive parecia que eu estava dopada. Eu não conseguia reagir, sabe? Eu não conseguia fazer nada. Só que assim que eu vi ele indo embora com as coisas dele, aí eu desabei. Eu sei que eu chorei dias e dias. E durante esse tempo, eu chamei ele até minha casa para conversar com ele melhor, para poder entender melhor tudo o que aconteceu.
E depois que ele me contou tudo, eu pedi pra ele voltar. E eu falei pra ele que eu queria dar mais uma chance pra nossa família, pro nosso casamento. E claro que ele ficou muito feliz. Ele falou que ele queria muito sim voltar porque ele me amava. Só que agora eu teria que entender que ele tem um outro filho, que ele iria precisar fazer o papel dele de pai e que eu também teria que aceitar, né, o filho dele. E eu aceitei. Parte 2. E sim, durante toda a gravidez da outra moça, ele fez o papel dele de pai. Ele levava aos médicos, ele acompanhava ela nas consultas. Quando o bebê nasceu, ele assistiu o parto, ele ficou com ela no hospital. E assim que ela ganhou alta no hospital, ela foi embora para casa dela. E sim, ele sempre ia lá, ajudava ela. Até que meses depois, o que aconteceu? A casa ao lado aqui da nossa, colocaram para alugar. Foi então que ele conversou comigo e ele falou que seria bom ela morar ali pelo fato dele estar mais perto e conseguir estar mais presente. Tá, conversou com ela e ela aceitou. Alugaram a casa ao lado e ela veio morar do meu lado. E o dia que ela se mudou pra cá foi o dia que eu conheci ela pessoalmente. Até então eu não tinha visto ela, não conhecia ela. Eu não tenho problemas com ela, aparentemente. Parece que ela sabe o lugar dela. E assim nós vamos indo. Eu confesso que eu pensei que ia ser assim mais fácil quando foi falado sobre ela mudar aqui do lado. Não foi fácil pra mim. Só que vamos levando. Tanto que esses dias o bebê tava com dor de ouvido e ele gritava. Meu marido levantou, foi até lá, levaram pro hospital. Aí depois eles voltaram, meu marido ficou com ela ali até o bebê poder dormir, sabe? Pegar no sono pra ela descansar. E assim, por incrível que pareça, eu confio. Eu sei que ele não vai fazer nada, ainda mais aqui do lado. Só que não sei, sabe, os ciúmes de ver o seu marido cuidando de outra pessoa, de uma outra criança que não é sua. Cara, é muito complicado. Ah, mas foi o que você aceitou. Sim, por isso que eu relevo muita coisa, eu guardo muita coisa, eu não falo. E sobre a minha filha, não tem diferença nenhuma. Ele é um paizão, assim, demais. Ele trata os dois muito iguais. Ele traz o irmãozinho aqui em casa pra minha filha ver, pra poder passar um tempinho aqui com ela. E sim, a mãe da criança deixa. Como eu falei, ela sabe o lugar dela. Ela não é aquela pessoa que ela fica enchendo o saco, ela não liga pra nada, ela não pede nada, tanto que ele que vai lá pra saber se tá precisando de alguma coisa. Mas se depender dela mesmo assim, ela não pede nada, sabe? Ela não fica ligando. Eu não tenho diálogo com ela, ela também não tem comigo. O que a gente tem quando a gente se vê é um oi, um boa tarde, um bom dia ali por educação. E o combinado foi que até um ano que ela morasse aqui do lado. Depois disso, eu acredito que ela vai mudar. Ai. E por que eu decidi dar mais uma chance pra ele passar por tudo isso? Porque ele foi muito honesto, como eu falei, nós sempre tivemos um casamento muito bom. E eu me apeguei, sabe, nas partes boas. E como ele foi muito honesto, foi ele quem chegou, foi ele quem contou. Ele não enrolou, ele não quis mentir em momento algum. Eu achei interessante dar mais essa chance, até porque eu quero o meu marido do meu lado, quero a minha família do meu lado, quero que a minha filha cresça com o pai. E vamos tentando. Até o momento não tem nada assim de errado, é mais as partes mesmo que eu falo de ciúmes. Mas tá indo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu descobri que a minha madrasta não era cega, ela só fingia. Essa é a história mais tranquila da minha família, tá? Dos meus pais, eu sou filha única. E os meus pais, eles foram casados durante muitos e muitos anos, porque eles se conheceram muito novos. Tanto que na época minha mãe tinha 13 anos e o meu pai tinha 16 anos. E assim, como casal, eles sempre foram exemplos. E durante muitos anos, os meus pais, eles viveram muito bem, assim, entre eles. Porém, os anos foram se passando, eu fui crescendo, e conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo muita coisa. E depois dos meus 17 anos, os meus pais, eles já não faziam mais questão de esconder que o relacionamento deles era aberto. Só que assim, isso era um problema total deles, eles não traziam problemas algum deles pra mim. Isso até o dia que a minha mãe descobriu que meu pai tinha engravidado uma outra mulher. Cheguei em casa, quando eu cheguei lá, estavam os dois brigando. E assim que eu cheguei, minha mãe me chamou pra conversa, olhou pra mim e falou assim: o negócio é o seguinte, eu e seu pai, nós temos um relacionamento aberto, porém o nosso acordo foi não se envolver com outra pessoa emocionalmente e não engravidar ninguém. O que seu pai fez? Foi lá e engravidou. Então agora o mais justo é o seu pai ir embora de casa, morar com essa mulher e criar, né, cuidar dessa criança, porque essa criança vai precisar muito de um pai. Falei pra ela que ok, afinal isso era um problema dos dois. Claro que eu fiquei muito mal, fiquei triste sim. Só que era mais sobre eles isso, sabe?
E nisso, o meu pai realmente foi embora pra morar com essa amante. E detalhe, o meu pai foi embora de casa chorando, mas assim, chorando mesmo, porque segundo ele amava muito minha mãe, e ele não queria perder essa vida boa que eles tinham. Passou os meses, até que essa minha madrasta, ela ganhou o bebê, só que infelizmente ela teve algumas complicações no parto, ela ficou alguns dias na UTI, por conta dessas complicações, ela acabou perdendo a visão. Até que os dias se passaram, ela teve alta e foram embora pra casa. Só que o meu pai, ele tava tão assim sobrecarregado de tudo, cuidando do bebê, cuidando dela, trabalhando. Foi então que um certo dia ele apareceu em casa chorando e ele implorava pela ajuda da minha mãe. Ele falava, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais o que fazer. E o que aconteceu? A minha mãe aceitou ajudar. Ela falou, bom, vem morar aqui em casa, porque a nossa casa é muito grande. Ela falou, vem morar aqui em casa durante um tempo, você paga um salário pra eu cuidar e eu vou te ajudando. E assim foi, minha mãe ajudava a cuidar da amante, olha só, né, e do bebê, do meu irmãozinho, e tinha uma outra pessoa também que ajudava com a limpeza da casa. Ok, meses se passaram, até que um dia eu peguei a minha madrasta na frente do espelho, tipo, cutucando o rosto como se ela estivesse tirando o cravo. E pessoa cega que faria isso. Quando ela me viu, ela começou a disfarçar falando que ela estava perdida. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, quando ela me viu, ela começou a disfarçar fingindo que ela estava perdida. Foi então que eu ajudei e levei ela até a sala. Só que depois desse dia, isso ficou na minha cabeça, isso ficou na minha mente. Só que ao mesmo tempo que eu pensava nisso, eu pensava, não é possível, ela não faria isso. Dias depois, eu coloquei um vestido vermelho e assim que eu estava saindo, ela me elogiou. Ela disse que eu ficava muito linda de vermelho. Quando ela falou, eu olhei pra ela e falei, mas como você sabe que eu tô de vermelho? E na hora ela falou, não, só chutei. Foi nesse dia que eu encanei de vez. O que eu fiz? Um certo dia, chamei minha mãe pra comer um lanche, né, pra gente sair de casa, pra conversar só eu e ela. E ali eu contei essas coisas que tinham acontecido e eu falei, mãe, eu tô desconfiada que ela tá enxergando. E claro que a minha mãe acreditou em mim. E depois desse dia, minha mãe também passou a ficar de olho, a reparar. E realmente, minha mãe falou que também estava achando que ela não estava cega mais. Até que um dia, a minha mãe tava lavando a área da frente de casa e a amante do meu pai estava sentada lá fora na cadeira tomando um sol. Minha mãe lavando, foi então que minha mãe teve a ideia de encher um balde e jogar na minha madrasta. Então ela encheu. Só que antes dela jogar, ela chamou pela minha madrasta. Fulana, na hora, a minha madrasta olhou. Quando minha madrasta olhou, minha mãe foi e jogou o balde. E na hora, a primeira reação que ela teve foi de levantar e desviar da água. Nossa, na hora, minha mãe foi pra cima dela e começou a bater nela. Porque ali já tava mais do que na cara, que ela não estava cega. E a raiva, assim, maior da minha mãe é que ela estava brincando com algo tão sério que por todo esse tempo brincando, fingindo só pra quê? Pra não cuidar do filho? Mas resumindo, assim que meu pai chegou em casa, nós contamos, né, pra ele tudo que já tinha acontecido, fizemos ali uma reunião familiar e ali a Bonita contou que assim que ela saiu do hospital, dias depois ela já começou a recuperar a visão e realmente o médico falou que isso poderia acontecer, ele só não sabia, tipo, o tempo, se ia demorar muito, se seria rápido. Só que o que aconteceu? Ela ficou com ciúmes da minha mãe e começou a desconfiar que o meu pai estivesse ali porque ele estava de casa de novo com a minha mãe. E pra tentar pegar alguma coisa e descobrir alguma coisa, pra ver se tinha alguma coisa ainda entre eles, ela achou que seria uma boa ideia ela fingir que ela ainda estava cega. Rapaz, meu pai ficou bravo, hein? Pense num homem bravo. Meu pai mandou ela embora e separou dela. Ele ficou morando em casa com a gente e ela voltou pra onde eles estavam morando. Só que meses depois ela entregou o meu irmãozinho pro meu pai e ela sumiu, tipo, não quis criar, não quis falar mais nada, perdeu totalmente o contato. E sim, meu pai mora até hoje com a gente e o meu irmãozinho também. E não, os meus pais, eles não estão juntos, só que assim, eles não vivem longe um do outro. Eu não sei o que acontece ali, a conexão que tem, a amizade que tem, eu só sei que o que tem é muito forte. E sim, a minha mãe, ela é completamente apaixonada pelo meu irmãozinho também por ela, tanto que ele chama ela de mãe, e pra ela tá tudo bem. Claro que ela zoa, ela brinca com a situação, só que ela ama muito ele sim, o meu irmãozinho. E hoje, o meu irmão já está com 7 anos. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que encontrei uma caixa com um monte de cartas escritas pelo meu marido. Eu estou casada há 4 anos, e quando eu conheci o meu marido, nós namoramos por 6 meses, e depois nós fomos morar juntos. E no começo, o meu marido, ele era mais carinhoso, mais atencioso, ele era mais próximo. Porém, depois de um tempo, e principalmente depois que nós tivemos a nossa filha, eu senti que ele se afastou. Ele não é, deixando claro que ele não é um marido ruim, muito pelo contrário. Aqui em casa não falta nada pra nós. Só que ele não é tão presente assim como antes, sabe? Enfim.
Desde quando nós nos conhecemos, eu soube sobre o passado dele, que foi um passado muito presente, muito marcante para ele. Ele foi casado durante 15 anos com uma mulher 10 anos mais nova do que ele. E eu sei também que ele foi assim, louco, maluco, de tanto amor que ele tinha por ela. Sei que o sonho dos dois também era ter uma filha, mas não tiveram. E até onde eu sei, um certo dia ela acordou, decidiu separar e foi embora. Nunca mais voltou. E lá no início, um dia ele pediu para que eu nunca tocasse nesse assunto, nunca falasse sobre esse assunto, que eu respeitasse. E desde então, eu sempre respeitei. Esse assunto não é falado dentro da nossa casa. Essa ex também eu nunca vi pessoalmente, só por fotos. Sei que ela era muito bonita. Ok, o meu marido, ele desenha. E ele tem uma maleta com vários lápis de vários modelos. E esses dias eu fui fazer faxina e eu tirei tudo de dentro do guarda-roupa para poder limpar. E essa maleta tava lá e eu tirei ela também. Como eu já estava limpando tudo, eu também fui limpar essa maleta. Parte 2. Como eu já estava limpando tudo, eu também fui limpar essa maleta. Abri, e quando eu abri essa maleta, eu vi que lá dentro, bem no fundinho assim, escondidinho, embaixo de tudo, tinha uma caixinha preta. E eu senti de abrir essa caixinha. E quando eu abri essa caixinha preta, tinha várias cartas escritas à mão. E todas tinham a mesma data do lado de fora. Abri uma, comecei a ler e ali eu vi que se tratava da ex. E é claro que eu comecei a abrir para ler tudo. E assim, cada carta era escrita no dia do aniversário de casamento deles. E desde que eles terminaram, a cada data, ele escrevia uma carta para ela. E sim, ele fez isso até hoje. E como eram muitas cartas, eu abria, eu não lia assim perfeitamente, eu lia meio que por cima, e quando eu via algo que chamava atenção, aí sim eu lia mesmo, prestando atenção. Eu vou citar um exemplo de como ele escrevia. Exemplo, hoje dia tal do ano tal, é a data do nosso aniversário de casamento, não sei como você está, não sei onde você está, mas eu tô aqui pensando em você, blá, essas coisas assim. Até que em uma dessas cartas, ele conta sobre a minha gravidez. E na carta ele fala para ela ficar tranquila, que ele descobriu que a nossa filha era menina, só que não teria o nome de fulana, nome que eles dariam se eles tivessem uma filha. Na hora que eu li, eu lembrei que eu pensei nesse nome sim para nossa filha, só que quando eu fui falar para ele sobre esse nome, ele falou para mim que ele não gostava, que ele não tinha gostado desse nome, só que era mentira. Ele gostava, só que era o nome da filha deles, pra filha deles no caso. Durante os 9 meses da minha gravidez, ele contava tudo nas cartas, como se fosse para ela. Ele escrevia contando sobre a minha gravidez. E quando a nossa filha nasceu, ele escreveu uma última carta para ela, dizendo, contando que a filha dele finalmente tinha nascido e que ele finalmente estava descobrindo o verdadeiro amor e o que era amar. E que por isso ele estava parando de escrever as cartas, porque ele queria seguir em paz e viver bem com a família dele. E depois dessa última carta, era a última data mesmo, e depois dessa última data não tinha mais cartas. Devolvi todas aquelas cartas, aquela caixinha para aquela maleta, e até então, ele não sabe que eu sei. Eu tô muito chateada, eu tô muito triste, eu não sei explicar o que de fato eu quero, porque ao mesmo tempo que eu penso em terminar, eu penso que ele tá tentando também. Até porque na carta ele fala que ele iria viver a família dele e ele tá fazendo isso. Então eu não sei o que fazer, o que pensar. Minha sogra, ela é como uma mãe pra mim. E por várias vezes, por várias situações, já aconteceu dela ficar do meu lado, conversar com ele. Então, assim, eu tô pensando em conversar com ela pra ver o que ela me aconselha, pra ver se ela conversa com ele. Até porque se ele descobrir que eu li, que eu sei sobre tudo isso esse tempo todo, ele vai ficar muito bravo. Então eu não sei como reagir, não sei se eu deixo pra lá, finjo que eu não vi nada e sigo com a nossa vida. Não sei. Não sei se eu posso considerar isso como uma traição ou não. Não sei. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho.